Bom, começando a nossa gravação, é nosso primeiro encontro, é o início de mais uma jornada, início de mais um percurso, onde eu estou convidando um grupo de pessoas que querem aprender um pouco sobre si mesmos e como ajudar as outras pessoas a participar desses nossos encontros. Então, o Percurso Psicanalítico em Londrina é uma associação psicanalítica, e daqui a pouquinho eu vou deixar isso mais claro, como é que ela nasce, por que ela nasce, qual o propósito dela, mas ela se pauta pelos moldes freud-lacanianos de formação de um analista. Então, a gente começa a caminhar numa discussão de como se forma um psicanalista, e a gente se encontra muito em um viés academicista que se apresenta à sociedade como única via de formação de terapeutas. Eu me lembro quando eu fiz a minha graduação, eu fiz licenciatura em psicologia, e eu me lembro, eu não fiz o bacharelado em psicologia, tinha feito o bacharelado em filosofia, história, e depois a licenciatura em psicologia. Na época eu prestei um concurso para professor de psicologia, morava em Brasília, e eu me lembro que eu cheguei para um colega, não tinha o meu CRP, e eu comentei com ele e falei assim, olha, como eu gostaria de ser um psicanalista. Eu tinha as obras de Freud, estava começando a ler Lacan, isso lá pelos idos de 1995, né? Então tem um chãozinho aí, tem 26 anos. Eu me formei em 95, e aí eu, comentando com um colega, o colega meu falou, mas por que você não faz psicanálise, né? E eu disse assim, porque eu não posso, é só médicos que fazem. Gravem bem isso, gente. É só médicos que podem ser psicanalistas. E ele deu risada, olhou para mim, como assim só médicos? Eu falei, é assim que eu aprendi na faculdade. Bom, eu estudei numa universidade federal. Os meus professores de psicologia me haviam ensinado exatamente isso, que a psicanálise era da esfera médica, não é nem da esfera da psicologia. E eu aprendi desse jeito e ficou desse jeito, né? E aí ele falou assim para mim, olha, mas a minha namorada é psicanalista e a formação dela é em educação física. Ela fez graduação em educação física, agora ela fez a formação em psicanálise, tem um consultório dela. Eu falei, não, isso é impossível, isso não existe. E lá vai eu desafiar ele e ela, falar, não, isso tem engodo nessa história, tem rolo, né? Tem caroço nesse angu. E lá vai eu para o Instituto Saber, em Brasília, para conhecer, para saber um pouquinho dessa formação. Entrei numa faculdade, o Instituto Saber tinha um vínculo com uma universidade, com uma faculdade, e a partir dessa faculdade eu comecei a tomar pé da situação, fiz a minha primeira formação teórica em psicanálise. Então eu fiz um curso que era chamado na época de Teoria Psicanalítica Aplicada. Hoje, com o meu percurso, com as minhas andanças e com a minha leitura, eu percebo que o próprio nome teoria psicanalítica não cabe na psicanálise, né? A psicanálise não cabe dentro de uma teoria. Essa é uma discussão pesada da psicanálise. A psicanálise é uma metateoria. A psicanálise trabalha com aquilo que a gente chama de metapsicologia. E agora a gente está vendo nessas discussões sobre Covid, sobre o que é científico ou não, e eu percebo o pessoal discutindo sobre as meta-análises. A psicanálise se vincula em meta-análise. Ela não se vincula a experimentos científicos. A psicologia, sim. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise não. A psicanálise parte a partir de estudos de caso. E quando é que começou essa discussão? Bom, gente, essa discussão ela começa com o próprio Freud. Em 1925, para vocês terem uma ideia, Theodor Hayek, ele era um membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, ali está com Freud, é um discípulo de Freud, quer dizer, ele aprende do próprio Freud, e ele é acusado de charlatanismo. Por que ele seria acusado de charlatão? Porque ele tinha um consultório dele, ele atendia pessoas como psicanalista, mas ele não era médico. Então, isso enseja, isso leva Freud a escrever um livro. Então, nessa acusação de charlatanismo, de exercer a psicanálise sem ter um diploma de medicina, tá? O pessoal que faz a formação, no finalzinho da formação, nos últimos módulos, a gente vê história da psicanálise. E aí, no finalzinho, vocês vão entender, os que aceitaram o desafio de participar comigo, vocês vão entender por que o Brasil virou essa bagunça, onde psicologia tenta tomar o lugar da psicanálise, tenta invalidá-la, onde psicanalistas brigam com psicólogos achando que um está tomando o lugar do outro, onde médicos inicialmente faziam esse confronto, hoje já não fazem mais. Isso tem uma explicação histórica, mas isso é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então, Freud, por conta disso, ele começa a escrever. E ele começa a escrever sobre uma coisa que ele chama que era chamado de análise leiga.
Tem um vídeo de um psicanalista renomado, o Renato Mezan, eu tenho o livro dele aqui, deveria ter deixado separado para mostrar para vocês, está em algum lugar, aqui, acho que é isso. Isso, esse aqui é o Tronco que Usamos, um livro muito bom, ele é bem, é uma leitura não tão fácil, né, porque ele traz questões históricas, e ele fala muito da fundação da psicanálise, de como a psicanálise foi se ramificando, e o Mezan, que é um pós-doutorado, tem pós-doutorado, PhD, na área de filosofia e psicanálise, escritor, biógrafo do próprio Freud, escritor de livros sobre Freud, um aluno dele, numa entrevista, chega para ele e fala assim, olha, Mezan, dizem que você é um leigo em psicanálise, porque você não é psicólogo. Aí ele trouxe uma frase maravilhosa, eu tenho esse vídeo, vou colocar depois, os que forem fazer a formação vão ter esse vídeo disponível depois no Google Classroom, né? Onde ele diz assim, leigo é a vovozinha. E por que ele diz leigo é a vovozinha? Ele fala assim, estudo Freud, leio sobre Freud, tenho várias teses, artigos escritos sobre Freud, e aí alguém faz um curso de psicologia, 2 semestres de psicanálise, e é psicanalista, e eu não sou psicanalista, eu que dou aula para essas pessoas, aí ele descarrega, né, o rosário dele ali, é gostoso você ver, se emociona com a fala dele. Por que eu estou colocando tudo isso para vocês? Porque quando eu fiz a minha formação, eu contei um pouquinho para vocês de como ela iniciou. Mas quando eu fiz a minha formação, os meus professores invalidavam o meu próprio estudo. Em que sentido? Eu tinha professores que eram psicólogos, eu tinha professor que era médico, e eu estava fazendo o meu curso vinculado a uma faculdade. Então, cada vez que trazia algo clínico, eu falava assim, ok, que legal, e como é que eu vou fazer? Quando é que eu vou poder atender? Eles olhavam assim, você não é formado em psicologia. Falei assim, mas eu sou licenciado em psicologia, e aí, depois, aí quando eu termino toda a minha formação, eu tenho um choque, porque eu vou para o mercado de trabalho totalmente inseguro, né? Podia até conhecer da teoria, das leituras, mas aquela insegurança de, será que eu não sou uma fraude? Será que eu não estou exercendo uma profissão que eu não tenho direito? Será que daqui a pouco eu não vou acordar com a polícia na minha porta dizendo, olha, você está exercendo ilegalmente a sua profissão? E alguns psicanalistas passaram por isso. Dr. Rômulo, de quem eu fui aluno do meu mestrado, ele foi abordado uma vez no consultório dele pela polícia, isso década de 80, e a polícia prendendo ele por exercício ilegal de medicina. Ele nunca se apresentou como médico. Ele ganhou uma indenização sobre isso, porque o Conselho de Psicologia, Regional de Psicologia, teria denunciado ele, e a denúncia era falsa. Então, só para vocês entenderem que aquilo que eu vou trazer para vocês é muito da minha dor, da minha angústia, da minha vivência, e daquilo que eu acho que é muito necessário para que você seja um excelente profissional e possa ajudar pessoas, se ajudar e ajudar pessoas. Em 1925, Freud fala sobre isso, escreve, e ele diz assim, ele vai dizer que, na verdade, psicanalista leigo seria alguém, gravem bem isso, psicanalista leigo seria alguém, isso foi escrito em 1926, no texto dele, A Questão da Análise Leiga, nós vamos ler esse texto todinho, né? Ele diz assim, o psicanalista leigo é alguém que não fez a sua análise e nem foi liberado pelo seu analista. Então, assim, nesse contexto, Freud escreve defendendo o seu exercício por não médicos. Então, a discussão naquela época não era se psicólogos ou médicos seriam analistas. A discussão é, não médicos podem ser psicanalistas? E esses não médicos, na visão médica, eram chamados de leigos. Quando ele vai para os Estados Unidos, Freud chega na palestra dele e diz assim, vejo um tempo onde a psicanálise não estará mais presa à formação da medicina. Os Estados Unidos não ouviu isso e prendeu a psicanálise à medicina, e a psicanálise americana hoje ela é uma psicanálise não fértil, muito vinculada à psiquiatria, muito vinculada às doenças, muito vinculada à farmacologia. E por isso, quando vocês veem alguns textos falando que a psicanálise está em falência, a psicanálise não funciona, são normalmente textos baseados em experiências americanas. Por quê? Porque, de fato, a psicanálise americana mergulhou num abismo, por conta dessa mistura que Freud alertava que não deveria acontecer. Então, em 26, ele afirma que a leiga é a análise conduzida por uma pessoa, seja médico ou não, então ele não vincula a formação a ser ou não médico, que não tem, gravem isso, não tem a formação psicanalítica específica para tanto.
Então, está dizendo, não é o fato de ser médico, a gente poderia parafrasear hoje, não é o fato de ser psicólogo, mas é de não ter a formação psicanalítica, que não concedeu soberania à sua análise pessoal. Opa! Começamos a atingir um ponto de luz na formação de um analista. E o nosso tema hoje é como é que se forma um analista? Então, Freud está dizendo assim, o primeiro passo para formar um analista é que ele vá para o divã, que ele comece a se tratar. Vou buscar um pouco de Jung, depois vocês vão aprender que Jung não era um psicanalista, ele foi por um tempo, depois ele deixa a psicanálise, e alguns psicanalistas são apaixonados por Jung. Tem uma colega aqui que é amiga do Leandro, o Leandro é apaixonado por Jung, falar mal do Jung é arrumar briga com ele. Aí toda vez arrumo briga com ele, né? O Leandro é uma maravilha nisso, mas ele sabe que eu amo Jung, leio Jung, gosto de Jung, mas Jung não é mais psicanalista. Né? Mas Jung, ele traz uma frase bem interessante quando ele diz assim, que só alguém curado dá conta de levar outro a ser curado. Olha, para eu ser curado, eu tenho que me reconhecer doente. Então, o que a psicanálise começa a construir como caminho de formação de um analista é de que primeiro eu vá para o divã. Primeiro, discuta o meu inconsciente, discuta as minhas angústias. E a partir das minhas elucubrações, discussões, aprofundamentos sobre o mim mesmo, sobre minha vida, a partir dali é que eu começo a dar conta de também ajudar o outro a chegar até onde? Até onde eu fui. Então, assim, nessa perspectiva de formação, um analista levará o seu paciente até onde ele está, nunca à frente. Então, se eu vou para a faculdade, se eu faço psicologia, se eu estudo, leio toda a obra de Freud, Lacan, Jung, todos os outros autores também descendentes da psicanálise, faço tudo isso, mas não faço a minha análise individual, não chego a convicções do meu sofrimento, não trabalho, vou parafrasear Freud, não dou conta de interpretar meu próprio sonho. Freud vai dizer isso, quer dizer, o analista é aquele que dá conta de interpretar seu próprio sonho. Se eu não consigo fazer isso, eu sou um estudioso, eu sou um bacharel, eu sou tudo, mas eu não sou analista. Então, analista é alguém que dá conta de se colocar no lugar do outro porque ele já esteve ali. Quando alguém traz uma dor, o analista é alguém que tem essa capacidade de perceber que dor é essa, porque ele ou já esteve naquela dor, ou ele dá conta de se colocar por um processo de empatia naquele lugar. Então, Freud já começa a falar isso lá em 1926. Então, a gente está com discussões, a gente está vendo alguns grupos discutindo hoje uma besteira que há 100 anos já foi definido por quem? Simplesmente por quem inventou a psicanálise. Porque se coloca, olha, ele tem um texto dele, de 1914, onde ele deixa muito claro, ele fala assim, eu sou o pai da psicanálise, e quem disse o que a psicanálise é, sou eu. Freud fala isso. A gente vai ler e estudar esse texto. Então, essa formação específica que Freud vai começar ali em 1926 a pregoar, ensinar, ele é formada por um tripé, 3 pernas. Pense num banquinho com 3 pernas. E se você tirar uma dessas pernas, você tem tudo, menos psicanálise. Então, assim, ela é composta pelo tripé. Primeiro, da minha formação teórica. Eu tenho que estudar psicanálise. Não existe psicanalista que não leia. Não existe psicanalista que não elucubre, discuta, vá a fundo, questione. Se o psicanalista fecha um tema, ele saiu da psicanálise. A psicanálise lida com metapsicologia. E a metapsicologia ela é validada a cada atendimento meu. Eu atendo uma pessoa e aquilo que eu li, eu testo para ver se aquilo que eu li da psicanálise está funcionando com o meu paciente. E talvez não funcione, talvez eu tenha que invalidar. Ah, mas espera um pouquinho, Leandro. Então você está dizendo que a psicanálise é tão fluida que é igual essa questão da sociedade líquida? Não. Ela tem paradigmas, ela tem axiomas, ela tem valores, ela tem coisas imutáveis. Porque se você mudar algumas coisas, pode ser terapia, mas não é mais psicanálise. Então a gente vai estudar também, discutir sobre isso. Então, assim, primeiro ponto, eu preciso conhecer a teoria psicanalítica. Como é que se construiu? Como é que Freud chegou à percepção da existência de um inconsciente? O que é isso, inconsciente? Ah, Orlando, eu sei o que é inconsciente, aquilo que não está consciente. Isso é raso demais.
O inconsciente freudiano é totalmente diferente de uma percepção do inconsciente que a gente vê as pessoas discutindo. Quando um hipnólogo ou um psicólogo humanista, um gestalt terapeuta fala de inconsciente, ele não fala do inconsciente da psicanálise. Então, o inconsciente da psicanálise é muito diferente daquilo que nós vemos algumas psicologias não psicanalíticas. Por quê? Porque nós temos psicologias psicanalíticas. Então, é muito, muito diferente de algumas psicologias não psicanalíticas que acabam trazendo a mesma palavra. Então, assim, é como se eu tenho a mesma palavra e por isso algumas pessoas acham que estão lidando com o mesmo tema. Então, primeiro ponto, eu preciso entender como é que é isso? Como é que Freud chegou a essa percepção de inconsciente? O que é id? O que é ego? O que é superego? Como é que se constrói esse aparelho psíquico? Por que a gente chama um negócio chamado primeira tópica freudiana, segunda tópica freudiana? O que isso visa responder? Então, a gente vai precisar entender isso. Né? Como é que avançou a psicanálise? O que é complexo de Édipo? Existem psicanálises não edipianas? Como é que elas funcionam? Quais são as psicanálises do mundo? A psicanálise é unívoca? Nós temos um papa da psicanálise, alguém que dá a palavra final? Existe um conselho de psicanálise, né? De vez em quando vem um pessoal discutindo, a psicanálise não está regulamentada, e coloca isso como uma invalidação da psicanálise. Não, a psicanálise não pode ser regulamentada. Ela não é um braço do Estado. A regulamentação de uma profissão implica em subordinar aquela profissão aos critérios científicos do Estado. A psicanálise não se subjuga, não se submete a isso. Então, a psicanálise é uma meta-ciência que se autorregula. O que é autorregular? O próprio grupo, o grupo de pares, e é para isso que eu estou convidando vocês, para conhecer os pares do percurso psicanalítico, compreender como são os analistas que já estão atendendo, que já tiveram sua formação, participar com eles, para somarem com eles, para também, assim, poder agregar à construção de uma psicanálise. Então, assim, eu tenho que discutir o quê? Teoria. Segundo ponto, eu preciso entender que eu, analista, tenho que fazer a minha análise. Eu tenho que chorar as minhas dores. Eu tenho que enterrar os meus fantasmas. Eu tenho que dar conta de resolver os meus problemas, ou pelo menos colocá-los sob controle. Por quê? Porque quando eu atender alguém, os meus fantasmas virão com alguém. Então, não é muito incomum, eu me lembro de uma colega, psicóloga, que eu trabalhava num projeto de psicologia em Brasília, dentro de uma promotoria, e eu me lembro de uma colega que era estagiária minha, eu encaminhei ela para fazer um acolhimento de informação, e ela colheu as informações de um rapaz que surtou, e quando ele foi surtado, ele foi internado, e aí ele foi diagnosticado como bipolar, e no meio do atendimento, ela sai da sala, diz que não estava passando bem, e tivemos que encaminhá-la para o psicólogo dela. Quer dizer, ela enfrentou um fantasma dela. A fala dela era assim: eu tenho medo de enlouquecer. Então, assim, se eu não lido com os meus fantasmas, eu não consigo lidar com o fantasma do outro. E aí fala, mas Orlando, Freud já teorizou desse jeito? Não. A psicanálise foi sendo agregada. Então, vocês vão ver, por exemplo, discípulos de Freud que estavam naquele contexto, como Firenze, que vai fazer essa proposta, fala, olha, nós temos que ter a existência de analistas de datas, analistas que ensinem, analistas que façam análise para ajudar outros mais novos a chegar onde ele está. Então, a psicanálise se constrói não com a figura de gurus. Eu sou o supra-sumo do conhecimento psicanalítico. Isso não existe. E qualquer pessoa que tem essa percepção, no mínimo, ele não passou direitinho pelo divã. Assim, eu sou alguém que tem mais idade. Por exemplo, eu estou numa posição que eu convido vocês a lerem Freud. Convido vocês a conversar sobre Freud. Aí eu tenho a pretensão de estar sempre à frente de vocês. Pelo contrário, isso significaria que eu seria um fracasso. Então, a minha proposta é que vocês, seguindo aquilo que eu proponho para vocês, vocês agreguem conhecimento igual ou superior ao meu. Então, assim, nós não temos no mundo psicanalítico gurus, bambambãs, pessoas grandes, nós temos pessoas que estudam o inconsciente. Então, quando a gente fala do Contário Caligares, que é o que faleceu, acho que mês passado, falamos do Joel Birman, nós falamos de um Joel Dor, de um Birman, falamos de pessoas que têm nome, Násio, e pessoas... Estamos falando de seres humanos normais, como nós, que estudam Freud, que levam seus tropeções, mas que estão estudando há mais tempo. Então, eles nos levam ao lugar onde eles estão. Então, a minha proposta é, vamos ler esse pessoal, vamos discutir sobre eles. Então, teoria,
a análise individual e aí a supervisão clínica. É muito fácil você ir lá na internet, fazer uma busca, curso de psicanálise, e vai ter um monte, com vários preços, né? Desde preço assim, que você se assusta, você fala assim, não é bom porque é muito barato, até aqueles que é muito caro, né? E é inacessível, aí você acaba, como ele é caro, ele deve ser bom. E talvez não. Você vai encontrar muitas coisas. Mas o que é o ideal no processo de formação? É que você esteja num grupo, um grupo que te agregue, te acolha, faça o que Lacan chamou de supervisão. E a supervisão não é a existência de um supervisor, de um cara que é o que vai ser seu supervisor, é de um grupo de pessoas que estão junto com você. Sabe a frase que está muito na moda, tamo junto? Né? A psicanálise se constrói por pessoas que dizem estamos junto, grupo de pessoas que atendem outras pessoas, que se somam e se encontram. Então, o percurso hoje, ele se dá ao luxo, vou usar essa expressão nesse formato, né? A bênção, a vitória, né? Aquilo que é muito agradável, de nós termos uma equipe, um grupo, que se reúne toda semana. Por exemplo, amanhã, 8 horas da manhã, nós estaremos em grupo, discutindo os nossos pacientes, a nossa questão teórica, né? Se eu estiver melhor eu tomei a vacina do Covid ontem, hoje eu passei o dia todo com febre, tô com febre agora, né, mas estou sob controle, né, da dipirona, no poder da dipirona. Então, se amanhã eu acordar bem, eu vou participar da supervisão, senão eu aviso para o grupo que não estou tão bem. Por ser muito cedo, hoje eu não consegui atender meus pacientes. Mas, assim, todas as quintas-feiras nós nos reunimos. Então, existe um trabalho feito. Então, a proposta do percurso, ela é inteira, ela é completa. Eu não proponho para vocês que vocês entrem num grupo, que vocês estudam e pronto, agora vocês estão soltos, vão procurar a sociedade de vocês. Não, o objetivo é nós somarmos, estamos todos juntos, né? Então nós vamos trabalhar todo esse processo de nos autorizarmos, nos supervisionarmos. O que é supervisão para a psicanálise? É criar um super olhar. Então, ao invés de eu ter o meu olhar sobre o meu paciente, sobre a dor dele, eu trago o assunto para os meus colegas, que são tão maduros quanto eu, alguns mais, alguns menos, mas ao agregar esses olhares, eu faço com que haja uma supervisão. Então, supervisão não é um supervisor. Supervisão é estar no lugar onde muitos olhos olham a mesma história e me ajudam a entender se eu estou indo bem ou não. Então, por isso é possível aprender os conceitos fundamentais da psicanálise, isso é a grande perspectiva. Se sentimos na pele, se passarmos ou sofrermos, vocês vão aprender o que é sofrimento, né? A psicanálise trabalha muito com esse tema, o sofrimento humano. Sofrimento tem a ver com patos. A psicanálise abre mão dos conceitos de adoecimento. Então, nós não temos pessoas doentes, nós temos pessoas que sofrem, e aí ajudamos essas pessoas a cessarem seu sofrimento, também sofrendo, por um processo analítico apropriado, apropriando-nos, então, das formações do nosso próprio inconsciente. Bom, se eu nem souber o que é inconsciente, como é que eu vou me apropriar das construções do inconsciente? Eu vou ter que aprender isso. O que é isso, inconsciente? Então, é impossível convencer alguém de questões que a psicanálise defende, mas se as pessoas vivem na própria pele a psicanálise, elas serão psicanalistas. Opa! Então, se eu vou para a faculdade, faço psicologia, e fazendo psicologia, eu estudo ali 2 semestres de psicanálise, você está me dizendo que aquilo não me confere um grau de psicanalista? Exatamente. Estou dizendo isso. Isso quem disse não fui eu, isso foi Freud, isso foi Lacan, são os grandes psicanalistas. E o que eu faço é apenas lê-los e apresentar para vocês, baseado também na minha história. Só alguém que se apropriou desses valores, se tratou sob esse método, só quem experimentou o método psicanalítico dará conta de entender o que ele significa. Só alguém que tem esse conhecimento. Então, eu trouxe para vocês aqui umas frases do Freud, onde ele trabalha isso, um texto dele de 1926, olha como é que ele diz. Freud, tá? Falando assim, só quando eles experimentaram, de fato, no próprio corpo, ou melhor, na própria alma, os processos postulados pela análise, eles terão adquirido as convicções que os guiarão mais tarde enquanto analistas. Freud está dizendo assim, você quer ser psicanalista? Vai ter que fazer análise.
Se você não fizer análise, você não vai ser psicanalista. Você pode ser um teórico, um especialista, e vocês vão perceber que está cheio de especialistas. E está cheio de psicanalistas que fazem uma contramão, né? De vez em quando você acha um psicanalista hipnoterapeuta. Eu uso hipnose, eu sou um hipnoterapeuta. Mas eu nunca ouso dizer que a psicanálise é hipnoterapêutica. Por quê? Porque a hipnose foi um passo na psicanálise. Ela agregou muito à psicanálise. Ela só é uma ferramenta. A psicanálise está aquém disso, né? Aí você vê assim, psicanalista integrativo. É outra palavra complicada. Por quê? Porque a psicanálise tem conceitos fundamentais, que a psicologia ou as terapias integrativas não trabalham isso. Por exemplo, eu sou professor de um curso chamado Terapia Integrativa. Eu não trabalhei conceitos da psicanálise com esse curso. Eu trabalhei Berg, eu trabalhei a análise das emoções, eu trabalhei a análise transacional. Mas a psicanálise são alguns conceitos muito básicos. Por quê? Porque a psicanálise em si ela é algo completo. É só ela. Ela não é psicanálise com mais alguma coisa. Então, o que você começa a achar? Um monte de sociedade, né? Sociedade cristã de psicanálise. Eu sou cristão. Mas não existe sociedade cristã de psicanálise. Pode existir uma sociedade de psicanalistas cristãos. Ok, existe. E isso é maduro. Por quê? É um grupo de psicanalistas que também são cristãos e percebem que eles não precisam abrir mão de valores cristãos para isso. Agora, psicanálise cristã, a psicanálise não tem religião. Porque senão eu vou ter que legitimar a psicanálise budista, a psicanálise espiritualista, a psicanálise shintoísta. Isso não existe. A psicanálise lida com a alma humana, com conceitos que não estão presos a uma religiosidade. Agora, o psicanalista tem direito à sua religiosidade. Então, avançando no próprio texto do Freud, agora ele vai dizer assim, em análise, é um texto dele chamado Análise Finita e a Infinita, se questiona acerca da formação do analista. Ele diz assim, onde e como o pobre coitado poderá adquirir aquela habilitação ideal necessária à sua profissão? Ele está dizendo assim, onde é que você, que quer ser psicanalista, onde é que você vai arrumar habilidade para isso? Olha como é que ele responde. Ele responde assim, a resposta será na própria análise, com a qual começa a preparação para a sua atividade futura. Então, eu preciso começar meu processo de discussão psicanalítico também fazendo a minha análise. Só também? Não. Se eu não fizer a minha análise, eu não tenho formação analítica. Quem falou isso? Freud. Então, em Análise Finita e Infinita, ele traz isso, na própria análise com a qual começa a preparação para a sua atividade futura. Quinet, que é um psicanalista lacaniano muito maduro, com alguns livros escritos, a gente vai ler, vou passar para vocês um livro sobre ele, um livro dele falando sobre a formação do analista. Ele diz assim, que com Freud aprendemos que a própria análise do analista é a condição para o seu exercício. E com Lacan, que é o próprio processo analítico, que o próprio processo analítico pode conduzir o sujeito a um ponto em que, de analisando, ele vira analista. Então, Lacan vai fazer a seguinte proposta, você vai chegar num ponto da sua história em que você não tem mais o que resolver. Você vai chegar para o seu analista e vai falar assim, e aí, eu não tenho mais o que falar. E talvez o seu analista fale, então, está na hora de você atender alguém. Fala, como eu vou atender? Sim, atenda alguém, porque agora atendendo alguém, os seus fantasmas virão. Por quê? Porque nós nos vemos nos outros. Percebe? A psicanálise é uma formação diferente. Ela é construída diferente. O próprio ensino da psicanálise, ele está mais vinculado ao ensino medieval das formações de aprendizes do que o próprio banco universitário. Não se aprende psicanálise em faculdade. Mas, Orlando, você não valoriza a faculdade? Eu valorizo. Eu tenho minha formação universitária. Eu tenho minha pós-graduação, eu tenho meu mestrado, mas não é esse passo que me constrói como psicanalista. Não é isso que me faz psicanalista. Isso me faz especialista, isso me faz bacharel, isso me faz mestre, isso me faz professor, tudo isso me faz. Tem o seu valor? Claro que tem. Tem valor para o conhecimento humano, para o próprio conhecimento da psicanálise, mas é óbvio. Mas isso não me faz psicanalista. Então, por isso que você vai ver muitos grandes homens da faculdade, grandes homens da teoria, que não dão conta de conduzir um divã, de conduzir um paciente. Por quê? Porque não é a área deles.
Ok? Até aqui, sobre essa introdução sobre o que é a psicanálise em si. Querem comentar alguma coisa, perguntar? Fiquem à vontade, podem colocar deixa eu ver se eu abro aqui o chat, que acho que eu não abri ele. Deixa eu ver. Continuo gravando. Orlando. Oi? É a parte da supervisão, só vai ser nos horários da manhã? Então, por enquanto, que a gente tem esse grupo. Nada impede de que a gente, no grupo, também busque outras possibilidades. Então, o que a gente. Porque a gente foi construindo horários com base no que as pessoas podiam. Por exemplo, eu coloquei à noite, aí um grupo, estou cansado, eu não posso, eu estou atendendo. Então, nós conseguimos colocar no primeiro horário da quinta-feira, então todo mundo separa das 8 às 10 para isso. Precisa ser assim? Não, vai depender muito do grupo. Então, se nós tivermos um grupo relevante que eu digo assim, um grupo que dá para a gente fazer esse movimento, a gente pode ter outros horários. Mas, por enquanto, se a sua pergunta é, hoje, qual é o horário da supervisão? Quinta, às 8 da manhã. Mas tem que ser sempre assim? Não. Se o grupo, se a gente colocar, é igual, por exemplo, esse curso que vocês estão chamando vocês para fazerem, ele existe agora nas terças-feiras, das 8 às 10. Era de manhã. Agora eu estou propondo uma turma à noite. Por quê? Porque tinha algumas pessoas. No passado era só à noite, aí tinha um grupo que queria fazer de manhã. E agora tem um grupo que só pode fazer à noite. Então a gente vai adequando, tá? Então é maleável, não tem algo fechado. Ok? Tá respondido, Rafaela? Sim, obrigada. Inicialmente, Rafaela, quando você estiver fazendo a sua análise individual, e no percurso, eu vou trazer essa construção para vocês terão que fazer análise com psicanalistas do percurso. Mas por que essa reserva de mercado? Por dois motivos simples. E vocês vão concordar comigo. Primeiro, porque vocês também depois se formarão e precisarão ter seus primeiros pacientes. Então, seus primeiros pacientes serão pessoas que entrarão no percurso para aprender. Esse é o primeiro passo. Segundo, que vocês vão estar envolvidos com pessoas que estão aprendendo como vocês estão aprendendo. Então, nós conseguimos fazer uma linguagem mais uniforme. Isso não significa que a gente só possa fazer análise com isso, mas significa que vocês terão que fazer um grupo de análises mínimas com alguém do próprio percurso. Pode ser comigo? Pode ser comigo. Pode ser com os colegas que já se formaram. Nós temos turmas se formando desde 2014. A primeira turma foi em 2012, fecharam em 2014, então nós temos turma de 2014, 2015, até 2020. Tem uma turminha que está se formando agora. E tem uma turma que já se formou e está sempre nos grupos de formação. Aqui no grupo mesmo nós temos aqui a Priscila, que já é psicanalista, temos a Leslie, que já é psicanalista, eu estou vendo aqui pelas fotos, né? Não sei se tem mais gente também aqui, mas são pessoas do grupo que estão sempre conosco nas discussões. Por quê? Porque estão aprendendo e contribuindo o tempo todo. Então vocês vão perceber que dificilmente eu repito um texto. Então, nada impede, Rafaela, de, por exemplo, você estando com seu analista, você chega para ele e fala, olha, eu não tenho condição nesse horário. Eu tenho outras colegas, será que a gente não consegue fazer uma supervisão no outro horário? E com esse grupo você fazer um movimento para um outro horário. Isso é tranquilo. Tá? Tem uma coisa que na escola lacaniana a gente vê, é a construção do que é chamado de cartéis. O que são cartéis? São grupos de estudo. Isso é um viés estritamente lacaniano, que depois a gente faz uma adaptação meio abrasileirando um pouco isso, mas é como se, por exemplo, você encontrasse com um grupo de colegas e falasse assim, gente, eu tô querendo aprender mais sobre interpretação dos sonhos. Eu vi o módulo de interpretação dos sonhos, fiquei com muitas dúvidas, eu estou com um livro bom aqui, quem quer discutir esse livro comigo? Você vai encontrar 2, 3 colegas e vai fazer um movimento com esses colegas para reunir-se mensalmente, semanalmente, no tempo de vocês. Nós já temos isso no percurso. Então, toda semana, agora com a pandemia mudou muito, mas a Priscila, a Mayra, a Leslie, tem um grupo, tudo que se reúne quase que semanalmente. O William, né? Se reúne semanalmente, vão tomar um café, vão ali para o meu consultório ali no Palhano Prêmio, e muitas vezes se reúne ali onde eu também dou aula. Agora na pandemia não, né? Estou isolado. Mas assim, aí acaba indo para lá, tomando um cafezinho, batendo papo, fazendo aquele grupo ali. E se a gente não tivesse na pandemia, poderia usar o meu consultório sem problema nenhum para isso, ou o próprio auditório do prédio. Então, assim, é algo que faz com que vocês tenham identidade. Então, o grande objetivo é esse, temos identidade. É um grupo de raça pura? O que é raça pura? Eu não me misturo? Claro que não. Nós estamos em Londrina, o livre associação.
Nós temos em Londrina o Lalang, nós temos em Londrina um pessoal, muita gente madura, que vão agregar para vocês. O próprio Espaço Escuta tentou montar um grupo de psicanálise por um tempo. Nós temos o pessoal da Sociedade Paranaense de Psicanálise. Todos eles são maduros, responsáveis, competentes, né? Longe de mim dizer da validade disso. Temos as psicanálises construídas em faculdades, né? O que eu faço, isso é uma crítica que eu faço e que a psicanálise faz, é quando você fecha isso no banco universitário. Por exemplo, se você vai fazer uma formação pela UEL, só psicólogos fazem. Então, a fala que eu tenho para esses psicólogos da UEL que fecham tudo, fala assim, você não leu Freud. Isso eu falei uma vez para um, não gostou, né? E falo para qualquer um deles, falo assim, você só tem um defeito, você pode conhecer de muita teoria, mas você não leu Freud. Você não leu que o próprio Freud nunca aprendeu isso. Você não conhece a história da formação da psicanálise que mostra por que um grupo foi fechando. Isso não é maduro. Você olha, por exemplo, a psicanálise argentina, que começou a ser muito lacaniana e se fechou para um grupo de psicanálise do mundo. Em termos de Lacan, são os melhores teóricos, os melhores nomes para se discutir Lacan. Argentinos. Mas eles não são bons para discutir outros teóricos. Então, assim, tudo que você coloca, vamos brincar com raça pura, com sem mistura, né, é fraco. Então é gostoso ser vira-lata nesse sentido, né? Misturarmos. E aí vem todo o valor que eu vejo a uma sociedade mista. Por exemplo, a minha formação original é filosofia. Eu sou formado em filosofia e psicologia. Nós temos pessoas aqui que são farmácia, educação física, pedagogia, arquitetura. No percurso nós temos advogados, engenheiros, administradores. E são várias áreas que agregam e enriquecem a discussão. Isso é supervisão. Então, por exemplo, a gente vai estar amanhã na supervisão. Na supervisão tem uma pessoa lá que é da ADM, de administração, outro que é da engenharia, outro que é da farmacologia, outro que é da pedagogia, outro que é da ciências sociais, e assim por diante, né? Contabilidade, e todas as pessoas vão enriquecer. Então, esse é um caminho que a gente faz para essa construção dessa identidade. Ok? Tudo bem? Ficou respondido, Rafaela? Sim. Bom, gente, aí vem uma pergunta que eu faço para eu responder, tá? O que é o percurso psicanalítico? Então, eu tenho alguns pontos que eu trouxe para vocês, eu coloquei lá na página, coloquei lá no WhatsApp, mas que foi pensado, copiado do próprio site nosso, que é assim, o que é o percurso? O percurso é, primeiro, uma associação. Então, a psicanálise se constrói por meio de associações. Quais são as regras da psicanálise? Da sua associação. Então, você terá 3 grupos no Brasil: associações psicanalíticas, sociedades psicanalíticas e sindicatos psicanalíticos. Surgiu uma onda, eu estava em Brasília quando estava surgindo, quem começou esse boom dos sindicatos psicanalíticos foi o professor Dionísio, que hoje era da Associação Nacional de Psicanálise Clínica, foi meu professor também, foi o que me chamou na época para a tutoria do mestrado, uma pessoa maravilhosa. O pessoal viu ele no bate-papo uma vez, né? Chegou o pessoal já do percurso, e o professor Dionísio é um junguiano, né? Então ele consegue trazer Jung para a psicanálise, ele faz essa interlocução, e eu, para ele, eu não falo que eu não concordo que Jung é psicanalista, em respeito à sabedoria dele, à idade dele, né? Então, ele talvez não vá ver minha live, então ele não vai ficar bravo comigo, não vai trazer uma discussão comigo. Mas, assim, é uma pessoa muito madura, muito querida, mas, assim, ele trouxe o viés de que nós teríamos recursos legais da legislação se nós tivéssemos sindicatos psicanalistas. Então, nós temos o Sindicato de Psicanálise de São Paulo, temos o Sindicato de Psicanálise, eu tenho o meu curso de psicanálise em Brasília, era no Instituto Calili, e Calili é um psicanalista maravilhoso, colega meu lá de Brasília, nós fundamos, na verdade o Instituto Calili é do Calili, mas o curso de psicanálise nós fundamos juntos, e depois eu vim para Londrina, e ele ficou, é dele hoje, é um instituto maravilhoso, muito maduro. O Calili é uma pessoa extremamente inteligente, envolvido com a psicanálise, e ele montou o Sindicato de Psicanálise também de Brasília. Então nós temos sindicatos, temos associações e temos sociedades. Todas são legítimas, todas têm seu grupo. Então o percurso é uma associação de quê? De estudantes. Estudantes de quê? Das obras de Freud. Gente, quando eu comecei a dar aula de psicanálise, eu comecei como eu aprendi. Como é que eu tinha aprendido? O que é inconsciente? O que é o complexo de Édipo?
sabe, perguntas de tópicos. Eu trazia um livro, uma discussão, um texto, e nós discutimos o tema. E aí o que aconteceu? Eu fiz 2 anos de formação, 2 anos de estudo. E depois de 2 anos de estudo, o que eu descobri? Que eu nunca tinha lido Freud. Como é que eu posso me apresentar como psicanalista, como estudante das obras de Freud, do método de Freud? Você pega o meu certificado, aqui está o meu certificado de formação, em cima está o de associação, tem outro certificado do lado, né, que está ali da minha especialização em saúde mental e da minha graduação. Né? Então, coloco na parede, até tem uma frase, por que eu tenho que ter meus certificados na parede? Não é para que os outros vejam, é para que eu saiba quem eu sou. Então, se eu, será que eu sou uma fraude? Eu olho na parede e falo, não, é o tanto que eu estudei. Olha quem sou eu. Não é para as pessoas verem, eu estou pouco ligando se as pessoas veem ou não, mas eu preciso ver. Então, uma das orientações que eu sempre passo para os meus alunos, tenha o seu certificado na parede, para você ver. 2 coisas precisam existir num consultório psicanalítico. Seus certificados, é o primeiro ponto, e a foto da sua família. E não é para as pessoas verem a sua família. Elas não precisam ver, é para você ver. Quem tem a foto da família, da esposa, do esposo, dos filhos, e vê, não faz besteira. Não entra no processo de contra-transferência, sabe das questões éticas, sabe que está em jogo não é só a vida da outra pessoa, mas a própria família dele. Então são coisas que a gente vai aprendendo e no futuro, na parte clínica, a gente vai ver sobre isso. Mas olha, quando você vai para essa construção de uma... Quando eu estava nessa construção do meu perfil psicanalítico, o que eu descobri? 2 anos lendo sobre Freud, não tinha lido nada de Freud. Eu tinha lido sobre Freud. Então, o que eu montei? Eu montei um curso de leituras de textos clássicos. Então, isso foi mais ou menos em 2015 aqui em Londrina. Então, nós começamos a ler Freud, do começo. Qual o primeiro texto de Freud? Bom, o mais importante é a interpretação dos sonhos. Então, vamos começar pela interpretação dos sonhos. As conferências de Freud, que ele faz na Universidade de Viena para os médicos que estão se formando, onde ele sintetiza a psicanálise. Então, vamos construir isso. Então, todo o curso passou a ser montado em leituras de Freud. Tem um prejuízo nisso? Tem. Alguns conceitos já não estão mais em uso. Então, o que a gente faz? A gente discute o texto do próprio Freud e depois eu atualizo alguns conceitos no finalzinho do fechamento do módulo. Por exemplo, nós estamos com a turma de terça-feira, terminamos de discutir sobre histeria na semana retrasada. Semana passada nós começamos a discutir sobre estruturas obsessivas. Discutimos um texto de 1899 do Freud, quando ele fala da neurose obsessiva. E ontem nós discutimos um texto de Freud onde ele fala sobre o papel da religiosidade, da religião como vinculado às neuroses obsessivas, e nós vamos avançando nisso. Textos de Freud, de 1917, 1913, 1989. Então, o que vai acontecer? Qual é o projeto? Quando você terminar a sua formação, se você caminhar comigo, e o que é caminhar comigo? Eu vou te mandar textos, eu vou te mandar toda a obra de Freud. E você vai ter acesso aos meus vídeos. Eu tenho mais ou menos... Vão enjoar da minha voz, falar assim, mas eu vou ficar escutando, já escuto o Orlando uma vez por semana, 2 horas, eu vou ficar escutando ele. É um caminho, mas assim, são quase 200 vídeos só de explicação de textos. Então, esse material, qual é o objetivo? É que você escute os textos. Você pega um texto que eu mando para você, coloca lá pelo Internet Explorer, o Internet Explorer lê seu texto em PDF, ele lê. Eu estou sem tempo para ficar lendo. Você pode escutar, você vai dormir, escuta Freud, a leitura daquele texto. Porque não cabe na minha cabeça você terminar um curso de formação psicanalítica e você não leu Freud. Eu não estou dizendo que você tem que saber tudo de Freud. Primeiro, isso aí é impossível. Mas você tem que pelo menos dizer, não, eu li. Você começa a falar, olha, eu não lembro desse detalhe, mas eu me lembro que eu li. Eu me lembro que eu estava numa aula, uma colega chegou e falou assim, Orlando, sobre o sentimento oceânico. Eu falei assim, gente, onde eu vi isso? Eu já tinha visto, mas eu não conseguia lembrar. Aí depois eu vou lá dar aula sobre o mal-estar na civilização. O que está lá? O sentimento oceânico. Eu falei, quando eu li o mal-estar na civilização. Mas eu tinha lido há muitos anos atrás, eu não lembrava. Aí quando eu comecei a ler, eu falei, está aqui. Então o objetivo é esse. Vamos ler Freud. Vamos terminar a formação e falar assim, não, eu li a obra todinha de Freud. Você sabe a obra todinha de Freud? Ninguém é uma enciclopédia ambulante. Alguns terão essa capacidade, mas a grande maioria não. Mas pelo menos a gente leu, a gente rascunhou, a gente ouviu falar os textos mais importantes e assim por diante. Então é uma associação que vai trabalhar com a leitura das obras de Freud e de Lacan.
Por quê? Porque é um viés lacaniano que a gente vai estar trabalhando, não é uma visão só de Freud. Porque Freud foi engessado e, para um grupo de psicanalistas, ele foi deformado e transformado quase que num papa, numa bíblia psicanalítica. E alguns psicanalistas não avançaram mais, ficaram ali. E outros começaram a se vincular muito àquilo que a gente chama de psicologia do ego, outros se vincularam muito à psiquiatria, à nosografia, à descrição das doenças. E aí a gente pega o viés lacaniano, onde ele faz uma releitura de Freud, e ele faz exatamente o modelo que a gente faz. Eu pego um texto de Freud, discutimos ele, reinterpretamos ele de uma forma livre. Por quê? Porque o inconsciente é livre. Então, para isso, né, tem como objetivo proporcionar ao associado as condições de início e aprofundamento para a formação psicanalítica orientada por uma ética. Vocês vão aprender o que é essa ética psicanalítica, porque a psicanálise não trabalha a ética filosófica, o conceito de certo e errado, aquilo que a gente chama de ética do desejo. São palavras que no futuro vocês vão entender bem o que significa. O pessoal que já leu, já fez uma formação, consegue identificar os termos, né? Mas a gente vai trabalhar mais isso. Ética do desejo e pelo rigor teórico. Então, isso é o percurso psicanalítico, essa associação. Então, na perspectiva de que a clínica, aí vem o padrão, a clínica orienta a teoria. Orlando, eu fui para a UEL, fiz minha especialização na UEL. Ali a teoria está orientando a clínica. Não é esse caminho. Você pode ir para a UEL, você pode ir para a UNB, você pode ir para a USP, você pode ir para Harvard, para onde você quiser ir. Se sua discussão for teórica, você será teórico. O que é o viés lacaniano é que a sua clínica, ao ser atendido e atender o outro, você constrói. E isso traz uma perspectiva que a gente chama de meta-acadêmico. Olha, o percurso psicanalítico se propõe meta-acadêmico. O que é meta-acadêmico? Ele não se prende a um título. E aí vem uma outra pergunta, mas Orlando, como é que é a certificação do curso? São duas possibilidades, você vai decidir. Se você disser assim, não, Orlando, eu quero ser um psicanalista, você não precisa de um título de especialista. Não, Orlando, eu vou dar aula em faculdade, eu sou um professor, eu preciso do título. Então você vai ter que fazer uma especialização. Eu tenho as duas possibilidades. Então eu te matriculo na especialização e eu faço um processo de tutoria. Por exemplo, amanhã, às 10 horas, se eu estiver bem de saúde, amanhã eu vou estar com um grupo que está fazendo a especialização em psicanálise, para ter um título, especialista em psicanálise. E aí é um processo de tutoria, onde a gente vai caminhar até a construção do artigo. Aí ele tem valor para a formação do analista? Não, zero. Para a formação do analista é zero. Para quê, então? Título. Eu preciso do meu título como especialista em psicanálise. Joia. Aí tem. Tá? Não, Orlando, eu quero ser um psicanalista, eu quero montar o meu consultório, eu quero atender pessoas, e eu não sou psicólogo, eu preciso fazer psicologia. Não. Se você disser assim, Orlando, mas eu vou fazer uma faculdade, eu quero fazer, atrapalha? Não, vai ser ótimo. Agora, se a sua pergunta é, eu preciso? Não precisa. Algumas pessoas chegam para mim eu tenho 55 anos de idade, né? Não pareço, eu sei que eu pareço ter uns 18 anos, mais ou menos assim, né? Eu uso óculos para enganar vocês, porque senão vocês me veem muito novo. Sonha! Não faz mal sonhar, né? Acho que é o delírio do Covid, é o delírio da vacina. Mas assim, quando você perdi até o assunto aqui, né? Fui contar a piada, fiquei mais envolvido com a piada. Mas quando você faz uma busca e diz assim, mas eu quero fazer uma graduação, vou fazer em psicologia, a pergunta é, para quê? Porque eu quero, olha, eu já escutei várias vezes, porque eu quero legitimar a minha clínica. Não faça isso. Faz mestrado em psicologia, faz um doutorado em psicologia, se você já é mestre. Você quer legitimar com título? A psicanálise não é construída a partir de título. E aí vem a questão, se eu preciso de um título para me legitimar, está na hora de eu discutir por que eu estou doando ao outro aquilo que, de fato, o meu próprio valor. Não é o outro que vai dizer se eu sou psicanalista, sou eu e meu terapeuta. É eles que vão dizer, um problema é legal. Não existe problema legal, a lei não te impõe isso. A lei te impõe que você tem um CRP para ser psicólogo. E o psicólogo trabalha com escolas ligadas à psicologia. A psicanálise não é psicologia. A psicanálise foi apropriada pela psicologia em determinado ponto da história. Foi uma briga que aconteceu entre a medicina e a psicologia pela psicanálise. Isso começa a acontecer em 1930, termina de acontecer em 1950.
A psicologia se firma no Brasil a partir de 50 a 60. Então, a psicanálise chega no Brasil muito antes de existir psicologia no Brasil. Então, se eu quero referenciar a psicanálise, ela é mais velha que a psicologia no Brasil. A primeira faculdade de psicologia no Brasil está na década de 60. A psicanálise, você pega a Nise da Silveira, em 1930, ela está usando técnicas psicanalíticas para tratar dos pacientes dela. Isso a gente vai estudar detalhezinho, ver textos sobre isso. Então, esse é o grande objetivo. Então, se você precisa ser um psicanalista, atender como psicanalista, a certificação é uma certificação de formação. O percurso te dará essa certificação, com amparo legal daquilo que se exige de alguém que está numa formação, o reconhecimento de outras sociedades psicanalíticas. Ok? Esse é um ponto. Eu preciso para título. Eu sou da prefeitura, sou do estado, preciso para título. Bom, aí tem outro caminho, que não é caro, né? O valor da pós-graduação é R$60 por mês, eu matriculo você, faço a tutoria, e você pode fazer entre 6 meses e 2 anos, é o período de 6 meses a 2 anos, para que você faça isso, essa formação, se precisar. Né? Ok? Bom, formação de analista no trajeto de uma descoberta psíquica por meio da análise individual, o tripé, análise individual, estudos teóricos e supervisão de seus pares. Não é a supervisão individual, tá, gente? Mas eu tenho meu analista, e no processo de contra-transferência, vocês vão aprender o que é essas palavras no futuro, eu já faço a supervisão. Não, é supervisão de pares, é um super olhar. Eu não posso trabalhar com o paciente sem ter também a visão de que outros colegas, como é que eles veem esse caso? Eu preciso disso. E é isso que a Rafaela perguntou, né? Tem só nesse horário? A gente constrói outros horários. Isso tudo depende muito de vocês, do grupo. Eu não sou ingênuo de imaginar que a gente vai começar uma turma com 10 e eu vou terminar com 10. Não. Normalmente, as minhas primeiras turmas eu começava com 20, terminava com 10, 12, né? Teve uma turma que se formou um grupão de 16, eu fiquei super alegre, fiz uma formatura, e o pessoal usando beca, aquela coisa toda, né? Foi a única turma. Depois você vê uma turminha de 4, turminha de 5, a turminha de 10, né? Lá em Brasília tinha umas turmas maiores, mas porque eram institutos maiores que acabavam agregando. Mas assim, eu não tenho essa ilusão. Ok? Então, nós temos um tripé de formação. Análise individual, estudos teóricos e supervisão dos seus pares. E aí vem uma outra pergunta. Joia, ok, eu entendi o que é o percurso, eu entendi quem é que está me dando aula, e o que é o psicanalista? A definição de psicanalista. Psicanalista é um profissional que possui uma formação em psicanálise. Não é um curso em psicanálise. Formação em psicanálise. Método terapêutico criado pelo médico austríaco Freud, que consiste na interpretação dos conteúdos inconscientes, de palavras, ações e produções imaginárias de uma pessoa baseado nas associações livres e na transferência. Você precisa saber cada um desses conceitos. Você precisa saber o que é a interpretação dos conteúdos do inconsciente, o que é inconsciente, o que significa a interpretação dos conteúdos de palavras, ações e produções, as parapraxias, os atos falhos, os sonhos, o sintoma, o que é a imaginação, o que é a fantasia para a psicanálise, o que é a associação livre, o que é transferência, o que é contra-transferência, o que é catexia, o que é anticatexia. São termos que vocês vão aprendendo a usar. Eu me lembro, eu não sei se a Leslie lembra desse dia em que a Flávia é uma arquiteta, que também fez a formação em psicanálise, e eu me lembro quando ela pediu para mim uns textos de psicanálise vinculados à arquitetura, e ela começou a ler, e ela chegou na aula e falou assim, Orlando, eu estou muito feliz. Eu falei, por quê? Porque eu fui lendo o texto e fui percebendo que eu entendia todas aquelas palavras que o arquiteto usava da psicanálise. Então, a pretensão, o objetivo é que você dê conta de ler um texto de psicanálise e entenda o que ele está dizendo. Esse é o objetivo. Por quê? O psicanalista é alguém que vai ter que ler. Quanto? A vida toda. A vida toda. Então, são 3 os requisitos para a formação do analista. Né? Falamos várias vezes, só refalando. O estudo teórico dos conceitos psicanalíticos, a exigência de que todo candidato faça a sua análise pessoal e a supervisão. Sem isso, não tem formação de psicanalista. Então, eu tenho uma definição aqui lacaniana, né? A formação do analista é, então, questão na qual o candidato deve implicar-se inteira e subjetivamente. Na academia, no banco de uma faculdade, não é subjetivo, é objetivo. Você aprende, você decora, você estuda, você faz prova. Né? Alguém me perguntou, não sei se foi a Adriana que me perguntou, tem prova, trabalho? Não tem prova, não tem trabalho.
Por que não tem prova, não tem trabalho? Porque não é acadêmico. Então, assim, não tem como objetivo você decorar, fazer trabalhinho. Agora, você vai aprender a fazer estudos de caso. Como é que você vai aprender a fazer isso? Na supervisão. Então, a apresentação de estudos de caso. Porque nós temos aquilo que a gente chama de metapsicologia. Então, deve-se implicar inteira e subjetivamente na forma de manter coerência analítica em todas as suas etapas. Não seria possível imaginá-la diversa em nenhum dos 3 pilares que sustenta a saber, formação teórica, análise pessoal e supervisão na experiência clínica. Retirar a responsabilidade subjetiva de qualquer um desses apoios, quer dizer, você sair disso, seria propor uma formação analítica em profundo desacordo com a essência da psicanálise. Então, se você vê um psicanalista que não está associado a nada, talvez você não precise falar nada com ele, porque você pode perder um amigo, né? Mas se ele não tem uma associação, se ele não participa de supervisão, ele vai adoecer, ele não vai amadurecer. Ele precisa de um grupo. Psicanalistas são gregários. Psicanalistas têm cheiro de psicanalista. Psicanalista conversa com outros colegas. Então, nós precisamos disso. Eu me lembro quando eu entrei, minha primeira associação que eu me vinculei, eu passei por uma crise, contei um pouquinho para vocês, no futuro vocês vão entender mais dessa crise, de falar, me formei para quê? Fiz 2 anos de formação e agora faço o quê? Um negócio caro, e aí eu tinha que atender na associação que eu estava, eu tinha que atender no consultório deles, com o preço deles, e se a pessoa não viesse, eu que pagava o consultório era mais caro que a análise do que eu cobrava, quer dizer, resultado, não fui atender, e foi interessante que os meus primeiros pacientes, eu os atendi no trabalho que eu tinha, eu sou do Ministério Público, e em Brasília eu trabalhava numa promotoria, então nós tínhamos um projeto lá, então eu atendia casos bem cabeludos, né, violência doméstica, dependência química, abuso sexual, pedofilia, e os meus primeiros pacientes, foi bem interessante, né? Foi um pedófilo, um exibicionista, um dependente químico, esses foram meus 3 primeiros, e 2 exibicionistas, né? Então, o pedófilo era complicado como atendê-lo, né? E depois na avaliação, ele estava há 1 ano tentando achar atendimento. 1 ano. Não achava quem atendesse. Aí a promotoria mandava ele lá para HUB, o Hospital Universitário de Brasília. O HUB mandava lá assim, não temos vaga nessa turma, manda daqui a 6 meses. A cada 6 meses, aquele pedófilo, em tese, pedófilo, tinha encaminhamento, ninguém o tratava. Eu cheguei e falei assim, pro promotor, falei assim, deixa eu atender ele. Atende, mas eu não podia cobrar nada, porque é proibido, né? Senão eu estava prevaricando. Então eu atendi ele, consegui um local para atender, comecei a atender, não era um pedófilo. Era uma pessoa com leve retardo mental, uma vida imatura, completamente infantilizado. E tinha apanhado da polícia como pedófilo, tinha uma vida sexual muito complicada. Eu atendi o meu segundo paciente, foi um velhinho de quase mais de 70 anos, que levou uma surra dentro do ônibus porque o zíper dele abriu, o pênis saiu para fora. E aí, quando viram, perceberam que ele estava se esfregando numa mulher, a fala deles, não tinha acontecido isso. Ele estava perto de uma demência, ele esquecia de abotoar a calça, de levantar a calça, e isso fez com que interpretassem que ele era um exibicionista. E eu me lembro assim dele, na época ele comprou um celular para me dar um número que ele tinha vergonha de que alguém fizesse contato com ele da promotoria para atendê-lo. Meu terceiro paciente, só coisinha bem básica, né? Meu terceiro paciente foi um pedreiro que estava 10 anos sem fazer sexo, cuidando da mãe, e ele foi preso com pênis na mão, olhando para mulheres passando na rua e simulando uma masturbação, um exibicionista. E, na verdade, não era isso que tinha acontecido, né? Então, você vê, assim, pessoas sofrendo, pessoas querendo se matar, se mutilando. Então, qual é o propósito? Qual é a proposta? A proposta é que você, na sua formação, você comece a atender pessoas que talvez não vão te pagar nada, ou talvez vão te pagar o básico, a utilização do consultório, né? Temos um colega, o Sérgio, que na igreja dele ele está movimentando um grupo social, a pandemia segurou bastante isso, mas ele vai acolher a comunidade dele ali no Jardim da Luz. E ali, nessa igreja, ele vai acolher a comunidade de graça, e ele precisa de pessoas que vão lá ouvir. Não é ouvir como pessoas da igreja, é ouvir como psicanalistas. É ouvir o sofrimento da pessoa, sem julgar. O psicanalista é aquele que não julga alguém, se coloca no lugar do outro, faz a escuta. Então, assim, esse é o objetivo, que você faça esse caminho. Então, na minha construção, da minha formação, eu fui agregando coisas, e o objetivo é compartilhar com vocês como é que eu fui agregando tudo isso. Então, a gente precisa se implicar em tudo isso. Ok? Então, o psicanalista é esse personagem.
Como é que funciona o estudo teórico do conceito psicanalítico? O que eu estou convidando vocês, eu falei para vocês, é um trabalho completo. É a teoria, é a próprio atendimento e a supervisão, é completo. Ah, Orlando, eu só vou fazer a formação teórica. Ok, você que diz isso. Ah, não, eu só vou fazer a parte de supervisão, porque eu já tenho a minha formação teórica. Você não precisa fazer a formação, se você já se vê maduro desse jeito. Aí você vai procurar uma associação que já tem esse processo todo. Então, assim, o pacote ele é completo, ele precisa ser completo. Por quê? Porque eu preciso do engajamento de vocês nisso tudo. Porque eu vou estar sendo responsabilizado pela formação de vocês. Quem começar a fazer, depois começar a fazer sua análise, a pessoa que vai liberar vocês para começar a ser atendido, a atender, é o analista de vocês. Nós temos aqui no grupo, tá a Priscila, tá a Leslie, tem mais alguém do grupo que eu não estou vendo aqui? Só a Priscila e a Leslie, né? E a Márcia também é antiga, é da outra turma. Então essas pessoas, elas podem ser analistas de vocês. E sendo analistas de vocês, ouvindo, ajudando vocês a passar pelo caminho que elas também já foram ajudadas a passar, aí o Leandro, por exemplo, não está aqui, mas o Leandro é conhecido pela Adriana. Então, assim, essas pessoas é que vão ser responsabilizados e responsáveis legalmente por vocês atenderem. Percebe? É um trabalho de tutoria. Então, nós não temos uma aula onde um professor... Não. Nós temos um trabalho completo, onde um colega ajuda o outro e ajuda a construir um novo olhar sobre o outro. É uma construção. Como é que funciona o estudo? Bom, então vamos agora fechar nisso. Como é que eu vou estudar? Bom, o percurso conta com encontros. Temos vários encontros. Primeiro, nós temos o encontro semanal de discussão teórica. Uma vez dentro do percurso, você participa do encontro que você quiser. Por exemplo, eu tenho terça-feira o grupo que está bem maduro. O grupo de terça-feira, eles terminam agora em dezembro. Em dezembro, eles fecham os 2 anos deles. Ah, Orlando, mas eu estou com o meu tempo vazio. Eu posso participar dessa aula? Pode. Nós estamos discutindo sobre neurose obsessiva. Nossa, Orlando, mas eu não vi nem o que é estrutura psíquica, eu não vi a estrutura fundamental. Não tem problema. Primeiro, te disponibilizo as aulas e o material disso. Segundo, você vai para acompanhar e você vai avançando com as pessoas que já estão há quase 2 anos à frente. Você pode fazer? Pode. Ou o oposto. Ah, Orlando, eu estou numa turma madura, surgiu uma nova turma, posso participar? Pode. Eu pago alguma coisa por isso? Não. Você está pagando só para entrar no percurso. E aí você tem acesso a tudo que o percurso te fornece. Então, que encontros que nós temos no percurso hoje? Terça-feira, às 8 horas, das 8 às 9h30, esse grupo mais maduro. Quarta-feira, às 19 até às 20h30, temos esse grupo que está começando agora. Quinta-feira, às 8 horas, temos a supervisão. A única coisa que a supervisão, antes de você começar a supervisão, precisa conversar. Por quê? Porque é bem mais maduro. Algumas histórias de pessoas são trazidas à tona. Então, é muito importante que você já tenha começado a fazer a sua análise com alguém, porque ali você vai ouvir histórias. A pessoa fala, eu estou atendendo a pessoa que tentou se matar essa semana, ou estou atendendo a pessoa que usa droga, estou atendendo uma pessoa que se prostitui, e não é por um problema financeiro, é de caráter, e assim por diante. Quer dizer, histórias virão à tona, então a gente precisa de alguém já engajado, mas vocês vão ter o tempo de vocês. Né? Na quinta-feira, toda quinta-feira, às 10 horas, nós temos alguma coisa. Por exemplo, primeira quinta-feira de cada mês, temos um grupo de filme. Então, esse é um projeto da Leslie. Já tivemos isso numa época, a gente se reunia toda semana, assistia um filme, depois assistia um filme, tomava um cafezinho, discutia sobre o filme. Foi um crescimento muito bom. Foi na turma da Leslie que a gente começou a fazer isso. Aí tinha a Graça, a Leslie, uma turminha boa, né? Né, Leslie? Saudade desse tempo, né? Nossa, maior saudade. E aí a gente está tentando ressuscitar isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Não era a semana passada, eu não pude participar com o grupo, acho que foi feriado, né? Mas o objetivo é que a gente assista um filme e, a partir desse filme, discuta, traga um pouco dessa discussão. Amanhã, por exemplo, eu não sei se eu vou poder participar por conta do que eu disse para vocês, né? Não sei como é que eu vou amanhecer amanhã. Eu espero amanhecer bem, agora eu estou bem, mas talvez eu esteja bem porque eu estou falando com vocês. Eu melhoro falando. Depois eu venho pro rescaldo, né? Passei o dia todo meio brocochó, só não cancelei porque eu queria conhecer vocês, eu queria iniciar senão eu teria cancelado, mas tô super bem agora. Adrenalina, né? Melhora a gente. Aí nós temos uma vez por mês um encontro que é da especialização. Ah, Orlando, eu vou fazer especialização, eu quero o título, preciso do título. Então é uma tutoria, a gente faz a prova junto, ajuda, o outro grupo ajuda, até que a gente chegue no momento de escrever o artigo. E aí o artigo é individualizado.
E aí, a última quinta-feira de cada mês, nós temos o que a gente chama de bate-papo. A gente convida uma pessoa para trazer para a gente algo do trabalho dela que agregue ao nosso conhecimento. Então, já tivemos aqui a Priscila, que veio falar sobre farmacologia, psicofarmacologia. Tivemos a Regina, que veio falar sobre sistêmica. Nós tivemos a Elane Galon, que veio falar sobre a análise transacional. Nós tivemos o Leandro, que veio falar sobre eneagrama. Nós tivemos a Sila, que veio falar sobre homeopatia. Então, assim, são pessoas que já estão atendendo, que já estão em campo e que têm suas experiências. A gente gasta uma hora, podendo virar 2. Eu pego tudo que eu converso com vocês, eu gravo, tá, gente? Aí vai para o Insta, vai para o YouTube, e aí eu coloco ali. Eu não consegui assistir agora, posso ver depois? Tranquilamente. Tá? Então, nós temos muito no que participar, o tempo todo. Mas eu não tenho tempo de participar agora. Por exemplo, as aulas de quarta-feira. Hoje tem um grupo que, por exemplo, o Samuel é desse grupo, o irmão dele está com Covid, e ele não poderia estar hoje. Eu falo, Orlando, não posso estar aí hoje, é o primeiro encontro, como é que eu faço? Não tem nenhum problema. Vai estar gravado, depois você acessa. A única coisa é que aí você não vai estar participando do grupo, mas vai participar das discussões depois. Então, nós temos todas essas facilidades. O que não tem, a não ser que a pessoa queira, é que você fique solto, sem tutoria, sem apoio. Ok? Bom, eu dividi todo o conteúdo de vocês, para que vocês discutam comigo, em 8 núcleos. Cada núcleo, 8 temas, que eu estou chamando de módulos, mas cada um deles tem a divisão de aproximadamente 12 encontros. Pode ter um 10, o outro 14, mas uma média de 12 encontros para cada tema desse. Então, eu fui dividindo para vocês em temas que estruturam. Por exemplo, o primeiro ponto nosso chama-se Introdução à Leitura de Freud. Quer dizer, eu tenho que ler Freud, eu tenho que ler os livros dele. O que é inconsciente para Freud? O que é narcisismo? O que é eu? O que é ego? O que é o esquema lambda de Lacan? Então, assim, vamos trazer esses conceitos e discutir isso. É a construção da psique. Antigamente a gente chamava isso de aparelho psíquico, a construção de psique. Aí eu peguei um livro, e a gente vai trabalhar esse livro do Násio, onde é falado sobre a introdução à leitura de Freud. Então, a gente vai abordar todo esse livro. São os textos do próprio Freud? Nesse início, não. É para vocês compreenderem Freud. É uma introdução à leitura de Freud. O que eu preciso saber para começar a ler Freud e compreender? Nós vamos passar 12 encontros disso. Por que eu segmentei separado? Porque acontecia muitas pessoas, começa a fazer o curso, aí acontece um problema, ou passa num concurso, ou problema familiar, ou muda, ou falta dinheiro, alguma coisa acontece na história da pessoa, e a pessoa interrompe. E aí ela fica assim, ela não sabe até onde ela foi. Então eu segmentei de forma que você vai fechando esses encontros, e aí no final a certificação vai mencionar todo. Então, cada módulo desse é um fechamento, e a gente começa um outro. De forma que, se em determinado ponto da sua história você precisar parar, não tem problema. Você só lembra de onde você parou para recomeçar a partir dali. E os anteriores, você pode frequentar as aulas de outras turmas sem problema nenhum. Então, tem pessoas que já entraram no curso andando e agora vão fazer o início do curso. Tem algum problema nisso? Não. Paga mais por isso? Não, claro que não. Então, assim, se você, por exemplo, começar agora, daqui a 3 meses entra uma outra pessoa, daqui a 3 meses já estou no grupo 2, o diagnóstico psicanalítico. Ele pode começar? Pode. E depois, quando eu tiver uma outra turma, ele faz essas matérias ali, sem nenhum problema. Então, nós temos a divisão. Introdução à leitura de Freud, depois passamos por o diagnóstico psicanalítico, porque existe uma confusão enorme. O que é doença, adoecimento, o CID-10, o CID-11 vai sair agora, o DSM-5, a pessoa tem toque, a pessoa teve uma crise, TAG. Não vai ver que a psicanálise não trabalha com esse viés, com essa discussão. É muito diferente. Então, a psicanálise trabalha com o conceito que a gente chama de sofrimento, de patos. O diagnóstico psicanalítico é diferente, a gente faz diferente. Então, esse viés médico, esse viés psicológico, ele não existe para a psicanálise. Então, a gente vai discutir o que é isso. Depois, a gente vai basear no livro do Joel Dor, que fala sobre isso. Depois, nós temos o que a gente chama de estruturas fundamentais. O que é o Édipo? Por que o Édipo é tão importante para a psicanálise? Ele funda o quê? Estruturas? O que são essas estruturas? Eu posso conhecer as pessoas por meio das estruturas, então a gente vai discutir isso. Eu chamei esse capítulo de estruturas fundamentais. E depois a gente vai começar a ver, bom, ok, mas quando vem para o consultório, das estruturas fundamentais, tem uma estrutura que é a mais comum, que é a dos neuróticos. Como é que manifesta a neurose deles? Então a gente vai ver como é que é a clínica disso. Como é que são os borderlines, como é que são os bipolares, como é que são os histéricos conversivos, como é que são os histéricos fóbicos,
como é que são os obsessivos sádicos, os obsessivos masoquistas, como é que são as pessoas mais maduras, né? Então, a gente vai discutir as estruturas clínicas, o que chega. Então, a gente vai passar da perversão, né, o que é, em tese, os psicopatas, né, mas nós vamos perceber que tem uma diferença muito grande, perversão, neurose e psicose. Aí nós vamos entrar num ponto que chama-se escolas psicanalíticas. Nas escolas psicanalíticas, nós vamos ver o grande número de psicanalistas que foram surgindo. Os franceses com Lacan, os ingleses com a Melanie Klein, aí você vai ter as vertentes de Winnicott, Bion, né, que vai caminhando por essa visão. Os americanos com a psicologia do ego. Os que foram fiéis a Freud, como Ferenczi, né, Abraham, a gente vai pegar esses nomes, vai estudar eles, a Melanie Klein, e vai estudar sobre eles, e conhecer esses outros olhares, que não são o que eu vou passar para vocês, que é o lacaniano. Então, vocês vão ter um viés lacaniano, não é um lacaniano puro, com pedigree, né, eu não tenho pedigree lacaniano, né, o pessoal da Associação Livre, eles têm, do Livre Associação, eles são mais lacanianos, mais fortes nisso. O pessoal do Lalang está tentando se colocar nesse caminho também, é novo o instituto, mas eles tentam se colocar nesse caminho, e é muito bom, muito maduro, é interessante, e o que a gente acaba fazendo é aquilo que é chamado pelo Zimmermann como psicanálise plurista, não é eclética, é plurista, onde você consegue agregar outros conceitos psicanalíticos e não se fecha numa teoria só. E, por último, aquilo que eu chamei de clínica psicanalítica. Como é que é a sexualidade? Como é que funciona para a psicanálise a questão da homossexualidade? O que é a heterossexualidade? O que são casos como a impotência sexual e a frigidez? O adoecimento no corpo, a fibromialgia? Como é que eu discuto isso? O conceito de felicidade, como é que a psicanálise se coloca nessas discussões? Os maus-estares que nós temos no dia a dia, os tropeços que a gente leva, o auto-boicote, qual que é o conceito de amor? Então, assim, na clínica você vai ver tudo isso. Então, é o último tópico que a gente vai trabalhar isso. Então, está dividido nesses 8 núcleos, né? Introdução, para ter uma noção de tudo isso, diagnóstico, as estruturas, as escolas e, por último, a clínica psicanalítica. E aí nós fechamos a parte do conhecimento, ok? Até aqui tudo bem? Posso avançar mais um pouquinho? Bom, aí nós temos o link, aquele link que está lá no grupo. Orlando, como é que eu acesso toda semana? Você foi lá no WhatsApp, que nós vamos trabalhar com Telegram, WhatsApp e Google Class. No WhatsApp é o nosso bate-papo. Uma dúvida, um livro que você quer compartilhar, um livro que você quer pedir, chamar uma pessoa para tal coisa, tirar uma dúvida, WhatsApp. Chegou no dia da aula, no WhatsApp tem um atalho. Você vai lá na descrição, clicou naquele atalho, você já vai entrar para a aula, igual vocês fizeram hoje, mas ao invés de mandar o atalho, vocês vão lá, já está o atalho, ele não muda. Naquele WhatsApp também vai ser colocado depois o link da biblioteca para vocês. Então, os livros de psicanálise em PDF que vocês vão poder acessar. Cada tema que eu passar para vocês, esse livro vai estar disponibilizado também no Google Class. Então, WhatsApp para bater papo. Todas as aulas e vídeos e livros eu coloco no Telegram. Por que o Telegram? Porque ele fica ali hospedado e você entra e pega e não tem mudança igual o WhatsApp que você acaba perdendo, vai revalidando, vai enchendo a sua memória. Então nós vamos ter os conteúdos que você vai discutir no WhatsApp vão estar fixados ali no Telegram. E no Google Class é o acompanhamento de aula a aula. Então, por exemplo, teve a aula de hoje, esse conteúdo que eu estou gravando aqui vai estar lá no pessoal que efetivou a matrícula, hoje eu não sei se vai dar tempo para fazer isso, mas no mais tardar amanhã, eu já coloco no grupo, no Google, eu coloco esse vídeo lá, o livro lá, e as informações vão estar lá. Você vai acessar o Google Class, eu vou mandar para você um link. Você vai clicar no link e vai cadastrar seu e-mail. Normalmente ele pede, acho que um e-mail do Gmail. Você cadastrou o seu e-mail, toda vez que eu mandar um material, vocês vão receber por e-mail o material que eu mandei. Se eu mandei para vocês uma aula, ou um vídeo, ou um livro, no e-mail de vocês chega aquilo e vocês acessam o Google Classroom também para ter acesso a esse material. Então, esses 3 caminhos que a gente tem para que vocês estejam colhendo esse material. Tá? Pelo WhatsApp, para conversarmos, pelo Telegram, para hospedar os vídeos, pelo Classroom, que é todo o material de livros e tarefas. E aí vocês vão ter o endereço também da minha página, no meu canal no YouTube, para acessar os vídeos das palestras, das aulas que eu dou, desde 2012, 2013, está ali disponível. Se tiverem paciência para ficar me escutando, lá está.
Luto e melancolia. Como é que Freud vê a depressão? Tá lá, eu leio o livro todinho de Freud com vocês, explicando, aí tem a turma, tem dia que tem 2 alunos na sala, tem dia que tem 10, tem dia que... Não, quando não tem nenhum, nem faço. Eu não sou muito bom para falar com ninguém. Esse um colega queria gravar umas aulas minhas. Orlando, você grava os vídeos. Não dou conta. Eu só consigo gravar sabendo que vocês estão me ouvindo. Se fosse para eu gravar sem ver nenhum de vocês aqui, não tem graça. Fica sem graça. É um defeito meu. Ok. Falei mais do que o Homem da Cobra, mas foi mais para passar um ampassão, um geral para vocês do que eu proponho, do que eu estou para somar com vocês. E agora eu sou todo ouvido para perguntar, para vocês questionarem sobre os detalhes que talvez eu não tenha passado ou que vocês não tenham compreendido. Professor, boa noite, tudo bom? Paula, tudo bem? Professor, o valor da formação completa. Eu tenho amigas também que têm interesse, sabe? Eu fiz um semestre. Por que acontece? Por que eu não queria passar por aqui? Porque cada caso será um caso. Por exemplo, você tem o valor cheio é R$300 o módulo. Mas tem que ser assim, alguns estão indicando outros colegas, então dá um desconto sobre isso. Alguns já fizeram alguma outra formação comigo, aí tem um desconto sobre isso. Então, eu prefiro conversar caso a caso para que a gente chegue num ponto adequado. Então, um ponto que nem eu seja lesado e nem eu perca vocês como alunos. Então, a gente vive um período que a gente sabe que é compreensivo de todos os lados, eu não posso minimizar tanto que eu não custei o meu horário com vocês, mas também não posso ser tão pesado ao ponto de não ter vocês como alunos. Então, eu prefiro, caso a caso, conversar. Por exemplo, o seu caso é um caso específico, porque você já fez outro curso comigo. Então, por conta disso, já vai ter um valor diferenciado por conta desses detalhes. Tá? Mas daí eu converso com vocês no Insta hoje. Mas assim, em forma genérica, o que eu vou passar é genérico. Tá? O valor é R$300 por cada módulo. Como é que seria aplicado esse primeiro módulo? O primeiro módulo, que são 12 encontros, o valor completo dá 900, os 12 encontros. Aí eu coloquei assim, matrícula de 250 e parcela o restante. Faltou 650, parcela no cartão, em 3 vezes, no boleto, no Pix. Eu não sou muito encanado com esses detalhes. Na verdade, eu vou brincar com vocês, uma coisa que eu aprendi uma vez com o médico que eu trabalhei aqui em Londrina, até ele faleceu mês passado, o Dr. Plácido Arrabal. Meu primeiro consultório aqui em Londrina foi na clínica dele. E quando eu ia pagar aluguel, alguma coisa lá para ele, ele dizia assim, ele é parente da minha esposa, né? Ele olhava para mim e falava assim, não sou administrador, sou médico. A gente dava risada, né? Porque, na verdade, ele gostava do dinheiro. Mas, assim, não vamos deixar isso ser o grande problema. A gente vai conversando sobre esses detalhes. Mas, assim, o que eu passo para vocês é o que foi idealizado, né? Baseado numa turma de 5 alunos. Uma turma de 5 alunos custaria para cada aluno R$300, o investimento seria de R$300 mensais. Eu posso dar uma matrícula de 250 e parcelo o restante, né? E em 3 vezes, tudo bem, né? Aí eu passo metade agora, metade no final, tranquilo. A Orlando, esse semestre eu estou muito apertado, no outro eu estou melhor. Tem jeito desse ficar um pouco mais barato, a gente junta o valor, redivide de forma diferente. Então, por isso eu digo, cada caso será um caso. Orlando, eu tenho um colega para indicar, você me dá um desconto por alguém que indicou? Sim, dou desconto. Eu tenho vários alunos que fizeram o curso comigo gratuito, me recomendaram 10 colegas. Vieram 10 colegas para mim, eles pegaram a bolsa. Né? Então, foi lucro para mim? Claro que foi, eu tive 10 alunos. Né? Eu trabalho numa ONG, trabalho numa ONG que atende a comunidade, eu preciso disso. Quanto vai ser? Bom, a gente vai conversar, talvez eu não cobre nada de você. Então, assim, pastores, padres, ou pessoas que têm esse atendimento social, dificilmente eu cobro alguma coisa, ou dou um desconto. Por quê? São pessoas que estão servindo a sociedade. E é uma mão de ida e volta. Eles estão me ajudando, me ouvindo, e vão me ajudar depois, permitindo que a gente utilize a paróquia, o grupo, a comunidade deles, para que vocês façam estágios, utilize a própria dependência da igreja, assim por diante. Entenderam? É tudo, por isso que eu prefiro que a gente converse um a um, cada caso. Só não coloque isso como obstáculo. E aí eu vou confiar que nem vocês vão me explorar, e eu prometo que eu não exploro vocês também.
Ô, professor, tem algumas colegas minhas que queriam fazer, só que elas acham que só depois de formada que elas podem começar e tal, mas nem eu ainda sou, né? Porque eu fiz um semestre de psicologia, daí eu tive que parar por outras questões. Daí eu fui para pedagogia, então eu falei para elas, incentivei elas a fazer também, que é bem interessante, né? Depois Conhecimento, eu vou te mandar o link desse vídeo, manda para elas. E se elas tiverem dúvida, fala para elas conversarem comigo. Tá bom. Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. A dúvida que eu tive, por isso que eu contei um pouco da minha experiência para vocês, né? Eu fiz a licenciatura em psicologia numa universidade federal, fiz na UNB. Então não foi em qualquer universidade, fiz na UNB, estudei. E aí eu precisava, eu passei no concurso para professor na época tinha magistério, né? Século passado. Aí eu passei no concurso para professor do magistério. Aí eu precisava logo do certificado para de licenciatura em psicologia. Eu tinha passado um concurso. Então eu deixei tudo que eu estava fazendo e comecei a fazer licenciatura. Quando eu terminei de fazer minha licenciatura, eles mudaram o projeto e eu não consegui voltar para terminar o bacharelado. Resultado, eu não terminei o bacharelado. E aí eu achei que eu estava fadada nunca mais na vida. Você teria que fazer psicologia de novo, tal, prestar novo vestibular. Aí você trabalhava, eu dava 40 horas no Estado, né, na Fundação Educacional, mais 20 horas na escola particular, e ainda fazia faculdade. Até hoje eu não sei como é que eu fazia isso, mas eu dava 60 horas aula e estudava. Você perguntar como é que eu fazia isso? Não sei. Hoje eu não faria isso. Mas eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, né? Novinho. Faz pouco tempo, né? Eu disse para vocês que eu tenho perto de 18, mas. E aí eu fui aprendendo isso. Então, fala para elas falarem comigo, explicar a situação e aquilo que eu puder agregar, ajudá-las, tirar dúvidas sem problema nenhum. Tá? Aí, cada pessoa que você indicar, a cada pessoa, 10% de desconto sobre o valor que você vai pagar. Se você conseguir indicar 10 pessoas, automaticamente você tem a bolsa. Orlando, eu tenho um projeto, quer dizer, eu já iniciei um projeto, só que daí eu não tive o suporte da faculdade. Eu comecei o mestrado, daí eu abri um projeto sobre sexualidade. Só que daí eu tive, tipo assim, fiquei sem suporte para saber o que eu ia continuar fazendo. Eu iniciei esse projeto com as pessoas carentes, né, com adolescentes e crianças, só que daí eu não tive esse suporte. Daí por isso também eu tive essa ideia de entrar na psicanálise, porque Freud, ele fala muito sobre a sexualidade. Né? Depois você pega as minhas aulas sobre sexualidade. É bem complexo. E assim, ele fala, tudo está vinculado à sexualidade. Aqui em Londrina, a gente tem o pessoal da IPI, da Pesquisa Independente, que eles têm a escola de sexualidade, que é bem interessante, trabalha esse tema, trabalha especialização. E vem o pessoal lá de Belo Horizonte para trazer alguns conteúdos sobre. Alguns questionam, porque tem valores vinculados a uma religiosidade. Então, tem os valores morais, não é valores financeiros, né? Mas é bem acessível. Mas eles levam uma discussão bem madura sobre isso. Então, aqui em Londrina, quando eu fiz, eu fiquei meio perdido porque eu não encontrei pessoas especializadas para falar sobre sexualidade. Daí eu fiquei, meu Deus, não vai ter ninguém para debater esse assunto, para poder tá entrando junto nesse projeto. Então, foi o William está fazendo a especialização dele, o tema da especialização dele é ligado à questão sexual, LGBT. É bem interessante. Depois, no grupo, você faz contato com ele, que é a pesquisa que ele está fazendo para o artigo dele da especialização. Então, assim, nós temos. Eu tive uma aluna minha que o tema dela ela queria fazer sexologia. Eu tinha uma outra, a Débora, que é uma colega, hoje é uma colega muito querida, e ela e a filha dela, que é a Rebeca, que é psicóloga, elas trabalhavam os conceitos de sexualidade também. E como ela é fisioterapeuta, ela trazia muito essa discussão do corpo, da frigidez, do orgasmo, de como é que funciona isso, e tentava trazer. Ela é interessante porque ela batia a boca comigo feio, mas eu não concordo com Freud, não sei o quê, tal. Falei, é assim que ele está analisando. E depois a gente chegava no meio termo, né? Mas você vai ter um ambiente fértil para discutir isso. Né? Toda a teoria freudiana é matizada, montada numa discussão sobre a sexualidade. Você vai gostar. Depois você pega uma das minhas aulas que trabalha esse tema, eu te passo o grupo, e aí você dá uma olhadinha como é que a gente discute isso. Beleza. Ok, pessoal? Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, questionar?
Oi, eu, Adriana. Oi, Adriana. Imagina se eu não ia falar, né? Então, o que eu perguntei para você sobre a questão de provas e trabalhos, porque eu venho dessa busca, né, já faz muito tempo, e eu já tenho 2 faculdades, já tenho não sei quantas especializações, e hoje eu queria algo assim, porque eu já estou atuando como terapeuta na parte de hipnose, de codificação mente-corpo, sou educadora física, personal, então trabalho muito com a dor, que eu trabalho, meu foco principal é emagrecimento, né? Então tem muita dor por trás dessa gordura. Sim. Tem dores e, enfim, em todos os sentidos, né? Uhum. E eu sinto nos casos que eu estou atendendo e mesmo os meus alunas e personal, que essa busca maior para o meu conhecimento, né? Tanto que eu estou fazendo análise hoje com o Leandro, né? Conheci ele, olha, por causa de um curso de Enneagrama, e uma pessoa citou ele, eu achando que ele morava na Bahia, porque essa pessoa que me indicou foi da Bahia, e fui encontrar ele. Eu sou paranaense também, sou de Marechal Cândido Rondão, né? Você não é daqui de Londrina? Não, eu estou hoje morando em São Domingos, Santa Catarina. Acho que pelo que eu vi, eu sou a única de fora, né? Perto de Chapecó, perto de Pato Branco, ali é. Tem a Juliana também, que é de Curitiba. Olha, então, aí eu senti o que da sua fala hoje, que é isso que eu quero, é isso que eu estava buscando, algo que já para analisar os casos, porque às vezes eu tenho situações, cara, com certeza você falou, bate na nossa dor também, né? Então, poxa, como é que a gente não é dona da verdade, não sabe tudo, né? Então, essa troca eu acho que vai ser super importante, porque é essa busca que eu venho querendo. Eu só não sabia o que era. Você vê, né? Olha o jeito que o mundo dá voltas, né? Conheci uma pessoa por causa de um curso de Enneagrama, foi conhecer o Leandro, daí ontem, segunda eu falei com o Leandro, Leandro, eu quero fazer psicanálise, eu quero. Daí ele me passou o seu nome, né? Eu fiz meio semestre de parapsicologia com uma escola de Curitiba, bem importante, mas eu vi que não era isso, porque tinha prova, tinha uma coisa. Eu não quero isso agora, eu quero ir direto ao assunto, entendeu? Ah, não, academia é academia, você vai para a faculdade para ter o seu certificado, mas agora, uma vez eu perdi um aluno por conta dessa minha frase, ele disse assim, esse é um curso de maturidade, mas eu queria dizer que não é um curso de velho, Entendi. é de pessoas que sabem o que é da vida. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, conversando, né, 8 e pouquinho, ninguém está aqui porque é obrigado, porque o pai está cobrando, porque o mercado de trabalho. Não, é uma discussão também de ego, de sofrimento, de utilidade social, né, de carreira. Então, vocês são adultos. Se você, vou pagar o curso, não vou estudar. Isso é com você. Né? O que eu proponho é levar vocês a discutir. É igual você é personal. Imagine, por exemplo, eu pago você pelo seu serviço como personal, e você sai daqui, eu vou comer, eu vou tomar cerveja, não sei o quê. Você vai ficar bravo comigo? Não, você é adulto. Você sabe onde é que você vai chegar com isso, né? Essa é a proposta, de fato. Então, tá dentro do que eu estou buscando mesmo, porque é como eu faço com os meus alunos, né? Eu digo assim, eu estou aqui enquanto você me buscou para esse serviço, eu tenho que te orientar. Mas o que você faz lá, o que você come, o que você coloca, a forma como você são é uma escolha de vida, né? Então, enquanto profissional, eu estou aqui para te ensinar o melhor, mas o que você vai fazer aí é uma escolha, né? Com certeza. Seja bem. Gostei mesmo. E essas supervisões, a gente já começa desde já, no caso? Você só tem que conversar com o Leandro para ele te apresentar. Então, se você falar com ele hoje, se amanhã ele pode te apresentar, ele te passa o link, porque na supervisão, o seu analista leva você para a supervisão. Entendi. Então, se ele falar, não, tá ok, pode participar, ele te coloca no grupo amanhã. Ok. Tá? Então, assim, obrigada. Sempre, porque é que eu te falei, na supervisão a gente vai estar trazendo as dores de outras pessoas. Então, é alguém que já está fazendo análise, que participa ali. Você já está fazendo análise. Já. Então, ele pode te colocar no grupo. Há muitos anos já. Como é psicanálise, assim, agora faz recente, né? Que eu comecei com o Leandro e eu digo, era para ser, né? Porque eu me senti tão à vontade e ele me passou aquele dia já entrei em contato com você. Eu digo assim, puxa, acho que é isso mesmo. E hoje até eu te chamei de tarde, digo, olha, eu tô ansiosa porque eu quero, no sentido ansiedade, de uma forma positiva, né?
Quem gosta de estar aí para baixo, em Santa Catarina, é a Priscila, que ela mata a gente de raiva de vez em quando, né? Ela coloca umas fotos dela na beira da praia, a gente aqui entediado em Londrina, e ela ali mostrando a paisagem de fundo, a praia. E a gente tem uma casinha também por aí embaixo, então de vez em quando ela mata a gente de raiva nisso. Mas seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Obrigada. Ok, gente? Orlando, Oi. eu sou irmã da Pri. Eu sou a Jaque. Eu tô vendo que o rosto tá parecido. Não, eu pensei que era a Priscila. A Pri não tá. Não... É a Jaquelina, né? É a Jaque. Isso. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigada. Eu vi aqui o sobrenome, né? Aham. Eu tô mexendo com a Priscila, mas mexendo com você. Eu falei, eu acho que ele está confundindo. Eu olhei até se ela estava online, mas não. Não. Tá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Orlando. Oi. Orlando. Oi, Rosana. Oi, uma dúvida. Sim. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu não entendi bem a parte do curso, que é a parte teórica, que são os R$900. É isso? Isso. Exato. Os 250 da matrícula é mais 250 ou está dentro dos 900? Está dentro dos 900. Tá. E quanto tempo dura essa parte teórica? No total, independente da ordem? São 2 anos o total. Então, por exemplo, vocês começando agora em junho desse ano, em maio de 2023, vocês estão fechando esse ciclo. Tá, então esses 900 é para esse estudo dos 2 anos. Não, os 900 é a cada 3 meses. A cada 3 meses, tá. Mas a parte teórica dura, cada módulo, então, é 900. É cada módulo, isso. Cada módulo é composto, cada módulo é a cada 3 meses. E aí, na verdade, em termos de mensalidade, para a gente pensar em termos de mês, dá a média de 300 por mês. Tá, é mais fácil, sim, né? Aí fica mais fácil. Acaba enrolando, né? Mas por que acontece? É que muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou começar agora, e aí eu coloquei a matrícula, 250, e aí você vê como você pode passar o restante do valor, se parcelado, porque muitas vezes a pessoa não tem um start, o começo, até se adaptar no orçamento, né? Esse é o objetivo. Não, eu quero dar os 900 de uma vez, eu quero parcelar ele em 3 vezes, eu quero parcelar em 4, eu quero parcelar em... Isso fica a critério. Qual é o meu receio de parcelar muitas vezes? É porque quando chegar daqui a 4 meses, você já tem um parcelamento, aí vira uma bola. Então, por isso que eu coloquei, tem uma pessoa que fala, esse semestre eu não estou bem, eu tenho outros gastos. Então, esse fica menos, e joga para o final, não tem nenhum problema, não. Então, a gente faz o cálculo de todo o valor e calcula. Entendi. E a análise, a gente começa depois desses 2 anos? Não. O ideal é que já comece. Não. Você que vai dizer o seu tempo e o seu curso. Por exemplo, algumas pessoas falam, não dá para... Apesar que a análise com os analistas do percurso, ela é subsidiada, ela é um valor simbólico. Então, são 12 sessões que a gente chama de valor social. Então, o valor social vai ser em torno de 60 a 80 reais que você vai pagar para os analistas do percurso. E depois desses 12, é você e ele que vai ver o valor que ele está cobrando de mercado. Que é o que vai acontecer quando você estiver se formando. Quando você estiver se formando, os novos também vão ser levados para você. Então, é um processo de retroalimentação. Né? E aí, a gente pede que, no mínimo, faça esses 2... Por que é no mínimo? Porque a análise é você que vai dizer, estou precisando mais, não estou precisando mais. Então, a gente pede que, pelo menos por 3 meses, você permaneça em atendimento com alguém para ajudar você a entender esse momento. Quando você vai começar isso? Pode começar agora, pode começar no ano que vem, pode começar quando você for mexer com clínica, ou pode começar, não, primeiro eu vou fazer toda a teoria, e a única coisa que você faz isso, é ficar um pouquinho mais complicado para você fazer a supervisão, porque na supervisão alguém vai ter que te apresentar para a supervisão. Você não tem análise, claro que cada caso será um caso, mas a via de regra, você vai precisar de alguém que te encaminhe para lá. Mas, assim, não tem um tempo mínimo, assim, o tempo
tempo mínimo de análise exigido é 12 sessões? 12 sessões. Ou não? É mais? Não, 12. o mínimo é 12, com alguém do percurso. Porque pode acontecer de você faz as 12 com alguém no percurso, não tem empatia. Ah, Orlando, eu tenho um outro terapeuta que já foi meu terapeuta, eu quero fazer com ele. Tudo bem. A única coisa que você precisa fazer com alguém do percurso, porque é o que vai ser exigido para o outro fazer com você. Entendi. Então, não, mas eu não tenho o meu analista. Não tem problema, não. Você pode voltar para ele sem problema nenhum. Porque o objetivo não é que você só faça com alguém do percurso. O objetivo é que você faça a sua análise. Agora, do percurso, pelo menos 12, para girar isso, trazer a experiência. Os que estão em Londrina e começam a atender, eu cedo eles podem pegar um horário no meu consultório. Os que não estão em Londrina, à distância, né? E pode ser via. Hoje a gente está. Os meus pacientes todos eu atendo pela internet. E é interessante, eu mandei uma mensagem para um grupo de pacientes e falei assim: olha, eu estou querendo voltar a atender. Toda semana que eu falo de atender alguém morre. Um paciente meu. Semana passada morreu um paciente, essa semana morreu mais um. Meu Deus! E agora eu que tomei a vacina e não estou bem. Mas eu estou sob controle, né? Mas daí eu tenho uma paciente que é de outro país, um outro de um outro país, um outro de São Paulo. Então, assim, tem pacientes pulverizados. Então, com a pandemia foi bom porque a gente flexibilizou muito. A gente não tem mais fronteira, né? Engraçado, isso melhorou. Sim, sim. Entendi. Tá bom. E qual é o prazo para te dar um retorno sobre isso? Fica a seu critério. Qual é o grande problema? É porque os que fizeram a matrícula já hoje, não significa que precisem pagar hoje, tá? Até lá, você descreve o que você vai fazer. Você pode dizer assim, Orlando, só vou ter como pagar tal e tal período. Por isso que eu falei, tudo é uma discussão. Então, mas fazendo a matrícula, eu já vou colocar no grupo para mandar material, porque já tem coisa para vocês começarem a ler para a semana que vem. Então, se você demora um mês para tomar uma decisão, vai ter 4, 5 encontros que você já perdeu. Você vai recuperar eles depois? Você vai assistir as aulas, mas não no grupo. Por isso que eu prefiro que, se você tem a intenção de fato, e não possa começar agora por questões de programação, de planejamento, pelo menos você já deixa isso claro, e aí você começa a acompanhar o grupo. Mas para o sentido de caminhar junto. Tá bom. Tá bom. O começo é na próxima quarta. A primeira é na próxima quarta. Na verdade, o primeiro já é esse. Porque nesse agora a gente já está esclarecendo o que é a psicanálise. No próximo, a gente já vai entrar na questão teórica. Então, eu já vou passar o livro para vocês e a gente já vai discutir o que é o inconsciente. Então, vocês já vão ter filmes para assistir. Filme tem muito, viu? O pessoal que me conhece sabe que eu recomendo uns 4, 5 filmes por semana. É muito. Eu, de vez em quando, fico assustado comigo. Meu Deus, como é que eu sei de tantos filmes? Nem eu sei, mas sei um monte. Para cada assunto tem um filme. Entendi. Tá bom. Certo, gente? Querem falar mais alguma coisa ou a gente encerra? Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui comigo, e torço para que vocês tomem essa decisão de fazer esse percurso. Estou à disposição. Não agora, que fechando aqui, eu tenho que comer um cachorro-quente com a minha família, mas ir para debaixo do edredom, por causa da gripe, da febre. Mas amanhã eu estarei já disponível para conversar com vocês. Qualquer dúvida é só mandar para mim. E problemas, eles só têm um objetivo: serem resolvidos. Tá? Então, nunca coloca o problema com limite. Não posso por tal motivo, estou sem tempo, estou sem dinheiro, estou em dúvida. Conversa, tá, gente? Você só tem que perceber o que você quer. Não, eu quero psicanálise. Estou em dúvida porque me falta material. Eu ouvi você, mas eu queria ouvir uma outra pessoa sobre esse assunto. Você tem um livro para indicar sobre esse assunto? Estou à disposição. Uma coisa que eu queria que vocês compreendessem: nunca tenho medo de me perguntar e nem de me questionar. Eu me lembro de um aluno meu que chegou uma vez todo receoso porque tinha saído uma reportagem falando mal da psicanálise não psicológica, tal, que não era vinculada à psicologia, e tinha saído uma decisão. E aí ele passou para mim, foi bom para mim, eu me informei, passei e falei: olha, toda vez que vocês tiverem dúvida, passem, porque isso só me ajuda a crescer, a responder. Então, eu estou crescendo junto com vocês também, o tempo todo. Então, nunca achem que eu não vou perguntar. Tem que perguntar, porque cada vez que eu tiver que responder para vocês, eu aprendo também. Isso é muito importante. Então, assim, um dos motivos de eu dar a aula
é porque, dando a aula, eu leio e consigo fomentar o grupo. E se eu ficar só no consultório, só atendendo meus pacientes, você só fica fixado naquilo, só atendendo, você acaba não crescendo tanto. Então, é por isso que eu fomentei todo esse grupo, para a gente ficar discutindo, ter esses encontros, esse é o objetivo. Certo? Então, os que forem ficar, sejam bem-vindos. Os que ainda vão decidir, conversem comigo, a gente vê depois. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.